Oi, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso PodEx por Karine Paiva, diretamente da Nova Era, edição Piauí, esse evento que a cada momento que passa, a cada segundo que passa, a cada palestrante que sobe naquele palco, fica ainda mais difícil de explicar, de mensurar o tamanho da transformação, do resultado, do impacto que isso tem causado na minha vida e de milhares de pessoas. E hoje nós temos também a rica oportunidade de ter uma pessoa incrível. Ele que é pai, um pai presente, estava agorinha ali com ele sentado, porque assim, ó, às vezes é fácil falar. Às vezes você até vai maquiar uma foto, uma imagem, mas agora eu estava sentado conversando, o telefone tocou. E era o seu filho, falando: pai, eu tô com saudade. Pai, você vai chegar a que horas? Pai, e ele falou: filho, ora. Então ele é um pai presente, um pai amoroso, um líder, um esposo, tem uma história de transformação e isso tem feito ele se tornar um grande empresário, porque eu acredito que um grande empresário, ele é um grande homem, uma grande empresária é uma grande mulher, porque primeiro é a identidade, depois é a capacidade, só depois. Então ele é um investidor, hoje ele é CEO de uma das maiores agências de influenciadores do país, acho que é a maior. É a maior. A maior do país, ele está na direção e é um cara de muito sucesso. Com vocês, Cacá Diniz. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Para mim é um prazer estar aqui. Tô na expectativa para estar ali no palco, hein? A expectativa lá fora tá grande. Olha, eu vou te falar, tava no quarto, eu tava orando e aí eu pedindo a Deus assim: Senhor, o que é que tu quer que eu fale aqui? E Deus foi... Eu até chorei dentro do quarto orando, acredita? Acredito. E quando Deus se manifesta assim de forma muito grande na minha vida, antes de eu subir em qualquer palco, eu sempre peço para Ele: Senhor, que minha boca profira somente aquilo que sai do teu coração. Então, posso te garantir que eu tenho muito de Deus para dar para essas pessoas hoje. Amém. E vai ser literalmente uma noite de transformação, tenho certeza. Quando eu te escolhi, imagina, é um evento de negócios, é um evento que as pessoas, elas querem, porque assim, o grande líder, ele vende o que as pessoas querem, mas entrega o que elas precisam, né? Sim. Então, um evento de negócio, falando de marketing, de gestão, disso. E você poderia falar disso também, porque você tem resultados. Mas quando eu pensei em você, veio na minha mente propósito, princípios, valores, porque não adianta, como a Bíblia fala, você ganhar um mundo e perder a sua alma, perder Sim. as pessoas. Então, eu também estou numa expectativa, você não está aqui à toa. Estou muito feliz porque eu lembro que a Deise falou que você tinha um compromisso na data e ela mostrou o projeto e você acreditou, veio, você é uma pessoa que está com o coração aberto. Então, Sim. a expectativa está alta, eu tenho certeza que você vai tocar aquelas pessoas para ensiná-las sobre princípios e valores, sobre propósito, que isso leva qualquer pessoa ao sucesso. Isso é a ótica de empreender, né? Como você empreende? Primeiro você precisa empreender na vida. As pessoas nunca vão ter inveja do que você tem. As pessoas têm inveja do que você representa. Então, de nada adianta eu chegar em cima de um palco e ficar só falando do que eu conquistei de negócio, de empresa, de faturamento, de patrimônio. Tudo isso é muito supérfluo, porque qualquer um consegue isso. A riqueza ela é algo espiritual. A riqueza financeira ela é algo espiritual. Quando as pessoas descobrem a lógica da riqueza, você percebe que você para de correr atrás do dinheiro, porque toda vez que você corre, ele corre de você. E quando você se posiciona naquilo que é o seu propósito, tudo isso começa a correr atrás de você, inverte a ordem do negócio. Então, hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, de grande processo, as pessoas olham para a nossa vida hoje, mas não imaginam o processo que a gente viveu. Eu falo que Deus te mostra o propósito, mas não te revela o processo. Né? Davi é a grande prova disso. Deus mostrou: você vai ser o futuro rei de Israel. Mas Deus não revelou para ele. Você vai matar Egito, gigante, né? você vai ter que lutar contra Golias, você vai matar urso, você vai matar leão, você vai ser perseguido, vai se esconder durante 10 anos dentro de caverna. Não, mas você vai ser o futuro rei de Israel. Então, todo mundo quer estar em cima do monte, mas nem todo mundo está preparado para subir o monte. Então, no lugar do topo, não tem vaga para todo mundo, tem vaga para quem está disposto e para quem se posiciona. E eu acho que esse é o grande propósito de vida, é a gente poder se posicionar naquilo que Deus trouxe a gente, para a gente poder servir outras pessoas. E os resultados, eles são só consequências de posicionamento. Então, quando a gente não negocia princípio nem valores, a gente começa a entender que a gente está exatamente no lugar que Deus gostaria que a gente tivesse. Ou seja, ele já deu uma aula aqui. Se você prestar atenção, ele já te deu uma aula sobre o que fez ele ter os resultados que tem. A mentalidade. Nosso podcast, a gente fala sobre mentalidade. Uma mentalidade de que
Você tem que gostar do processo, você tem que suportar o processo se você realmente quer os resultados, não é verdade? Falando disso, Cacá, me fala. Imagina que você passou por vários processos. E que tipo de mente você precisou desenvolver? Né? Que tipo de mentalidade você precisou construir para que você se transformasse? Em todas as vezes que você precisou ter um resultado diferente, se tornar uma pessoa melhor, como foi esse processo? O que você teve que desenvolver? Todo mundo tem dois tipos de mentalidade. Não existe um terceiro, são dois. Ou você tem uma mentalidade escrava ou uma mentalidade governante. 99% das pessoas no mundo têm mentalidade escrava. Porque existem comportamentos e características que são repetitivas no dia a dia, e isso muitas vezes vem de geração para geração. Por quê? Porque os nossos pais não foram treinados para nos treinar da forma de ter uma mentalidade governante. Se você parar para pensar, existem estudos que comprovam que crianças, quando colocam um gravador, crianças com 4 anos, se você botar um gravador no ouvido dela durante 24 horas, a cada 10 palavras que ela escuta, 9 é uma repreensão. Então, o HD ali, que dá a autoestima dela, que é extremamente zeradinho, ele começa a ser corrompido. Só que a gente não educa os nossos filhos para dizer o não ensina. Eu chego pro meu filho e falo assim, ó, toda vez que você tiver o meu não é para te proteger, o meu sim é para te promover. Quando você tem meu sim é uma promoção, o meu não é te protegendo de algo. Eu ensino isso para ele. Por quê? Porque o não vai aprisionar, o não vai paralisar, o não é para deixar ele amedrontado, o não é para que ele não dê o passo. Não é um bloqueio. O não é uma proteção para ele entender. Você vai dar o passo? Vai. Mas a gente escolhe as nossas escolhas, mas a gente não escolhe as consequências das nossas escolhas. O nosso passo, quando é dado, a gente tem que saber que a gente não pode se botar na posição de vítima e a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente escolhe tem consequência, sejam elas boas ou ruins. Então, é igual a felicidade. Eu pergunto para as pessoas, vocês querem ser felizes um dia? E muita gente, eu quero ser feliz um dia. Não vai ser, porque felicidade não é ponto futuro, é ponto presente. Ou você decide ser feliz hoje, ou você não decide. Toda vez que você entende sobre a questão da felicidade, é entender. Felicidade ela é uma busca constante, mas ela é uma condição provisória. Porque o mundo não impõe a gente de ser feliz todo dia, essa condição. Mas eu preciso buscar. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Então, por que eu vou jogar fora a oportunidade que eu tenho hoje? Quando eu acordo, eu olho para o céu, aquele sol começa a aparecer, eu disse assim, Senhor, obrigado. Porque ele está me dando uma chance, está dizendo assim, ei, vai corrigir, cara, a rota. Vai parar de fazer as besteiras que você fez ontem. Cientificamente comprovado que você... Quando você passa de um dia para o outro, você repete 90% das atitudes do dia anterior. Verdade. Então, hoje eu preciso mudar essa estatística para mim não fazer parte da média das pessoas que repetem esses 90% no dia seguinte. Ou seja, eu preciso recalcular minha rota. Todos os dias. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você saber das suas habilidades? De jeito nenhum. É muito fácil saber se eu sou bom de oratória, se um surfista sabe surfar, se um médico é bom para curar pessoas, se um engenheiro é bom para construir um prédio, um arquiteto para realizar sonhos. Isso é muito fácil. Autoconhecimento é a gente olhar para dentro de si e saber recalcular a rota quando é necessário. Autoconhecimento é quando você olha para dentro de si e você compreende as suas fraquezas e suas fragilidades. É reconhecer aquilo que precisa ser mudado. No que você é bom, todo mundo já sabe. No que você é ruim, você precisa externar, corrigir a rota. O teu início não determina o teu final. É a mudança de rota no caminho que vai determinar o teu final. Cara, não dá vontade de fazer mais nenhuma pergunta, é só te deixar assim falar. É muito claro, é visível o quão é necessário a pessoa desenvolver esse autoconhecimento, desenvolver essa habilidade, na verdade, do autoconhecimento, para que essa mentalidade realmente te leve para um estado desejado, para um estado de paz, para um estado de crescimento. Durante a minha jornada aqui, como eu me posicionei como uma pessoa que trabalha mentalidade, muitas vezes confunde-se quem trabalha uma mentalidade com quem está ali só desenvolvendo uma habilidade e uma competência. E às vezes a pessoa fica duvidando do tamanho que é o poder de trabalhar primeiro o eu, trabalhar quem eu sou, trabalhar ali, quais são as crenças, os padrões, como você falou. O meu filho, ele precisa ouvir o não. Mas eu posso dizer assim, não, você não vai. E bloquear e colocar medo. Mas eu posso dizer assim, filho, eu vou te dizer não, muitas vezes, mas é para te proteger. Então, ele vai entender que ali ele continua tendo capacidade, ele continua tendo permissão para avançar, mas naquele momento ele vai precisar parar. Então, esse mindset leva ele para o futuro. Sim. Leva ele para o sucesso. Cacá, você não foi sempre assim. Essa pessoa calma, evoluída, essa pessoa que hoje fala de Deus de uma forma espetacular, essa pessoa que hoje tem
ensinado milhares de pessoas sobre o valor da família, sobre os princípios. Não que você tivesse errado ou feito nada disso, não tô falando isso, mas eu vejo que Mas eu fiz muito errado. de um tempo pra cá é muito forte. Eu vi um stories teu um dia desse, as pessoas falando. Você postou uma foto com uma bebida, né? E as pessoas falam assim, olha, gente, antigamente eu bebia isso e aquilo, e hoje eu não faço mais isso. E aí as pessoas criticam. Ah, tá criticando quem fala. E você fala, eu me posicionei. Postaram uma foto assim, mas a sua mulher faz isso, né? Porque a sua mulher canta e você... Tá, mas você não conhece quem ela é, nem quem nós somos, o que nós fazemos. Eu queria entender que momento essa mudança de mentalidade aconteceu, como foi que você foi tocado, foi algo, ou porque realmente é a maturidade, é a evolução. Eu queria entender, eu acho que eu e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Assim, ó, a nossa vida ela não é medida pelo tempo de duração. Você conhece algum adulto infantilizado? Sim, Você muitos. conhece alguma criança adulta? Sim, Então, a nossa vida não é medida pelo tempo de duração, é pelo tempo de doação, é o quanto a gente se doa. tempo de doação, uau. Uma criança, quando ela se torna um adulto antes do tempo, é porque ela se doa para poder adquirir experiências, é o ambiente em que ela vive, é o universo em que ela é inserida e ela vai adquirindo esse tipo de comportamento, essa habilidade, esse tipo de captação das coisas que ela vai ouvindo no dia a dia. Da mesma forma, o adulto. O adulto, quando ele é infantilizado, é porque ele passou uma vida toda sendo tratado como uma criança. Então, ele é vítima, ele é chorão, ele depende das pessoas, ele depende da opinião alheia. Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu era escravo da opinião dos outros. E hoje eu não sou mais. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Porque quando alguém está numa rede social que ela fala sobre você, não é sobre você, é sobre ela. Muitas vezes o que ela te aponta não é uma acusação, é uma confissão. Então, pessoas que estão dentro da rede social, 99% delas, quando estão te atacando, elas estão vendo um espelhamento de personalidade. É como se elas estivessem olhando o reflexo dela através da sua vida. Então, como elas não têm capacidade de levantar a bunda de uma cadeira e transformar a vida delas, você, quando se torna uma pessoa bem-sucedida, você está expondo elas, você está revelando aquele lado delas. O Karnal fala uma coisa que é sensacional. O Karnal, ele vai dizer o seguinte, quando a pessoa chegar para você e dizer que foi sorte, sorte é o nome que o vagabundo dá para aquilo que você não está disposto a fazer. Exatamente. Então, assim, quando disserem que é sorte, deixa as pessoas acharem que é sorte. A gente cria a nossa própria oportunidade. Churchill vai falar que as pessoas pessimistas vão encontrar dificuldade em qualquer tipo de oportunidade. A pessoa que é otimista, ela encontra oportunidade em qualquer tipo de dificuldade. A minha vida, ela teve oportunidades geradas através das minhas dificuldades. Você tem medo de inimigo? Não. Eu adoro inimigo. Não que eu queira que a minha vida seja rodeada de inimigos, mas a minha vida é movida por dois tipos de pessoas. Primeiro é Deus, porque eu vivo debaixo de uma palavra. Segundo é o inimigo, que me tira da zona de conforto. O inimigo, ele serve para te motivar. Todo dia. Duas pessoas que mais me perseguiram na vida foram as pessoas que fizeram sair do meu lugar de conforto. E hoje eu sou quem eu sou graças a essas pessoas. Eu sou grato a elas, entendeu? Por mais que em algum momento você queira criar uma mágoa, uma ferida, uma mal curada ali dentro de você, um espinho na carne, a gente tem que compreender que são nas nossas imperfeições que a gente vai se engrandecendo. A palavra vai dizer, né? Paulo chegou para Deus e falou, o Senhor 3 vezes pediu, tira o espinho da minha carne. E aí Deus chega para Paulo e diz assim, Paulo, a minha graça te basta, porque eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas, entendeu? Então, é nas nossas fraquezas que a gente entende que a gente se torna antifrágil. Antifragilidade é você sair de uma situação ruim e transformá-la em boa. Antifragilidade é você entrar no meio de uma tempestade e a chuva parar. Antifragilidade é você entrar num barco com mares agitados e ele se acalmar. Antifragilidade é você pisar num lugar escuro e você se tornar luz. Então, o Paulo Vieira vai dizer, você não vence o ambiente. Eu faço só uma correção. Você não vence o ambiente quando você se torna produto do meio. Não é o mundo muda e você se altera. Não, você muda e o mundo muda. Então, a nossa vida é determinada a partir do momento em que a gente escolhe mudar. Quem sou eu? Eu tenho consciência de quem eu sou. É por isso que eu não desejo ser ninguém. A inveja não faz parte de mim. Ela já fez. Por quê? Porque quando eu tinha crise de identidade e não sabia quem eu era de verdade, eu queria ser todo mundo menos eu. Hoje, como eu tenho certeza de quem eu sou e da minha verdadeira identidade, eu não desejo ser ninguém além de mim mesmo, porque eu já sou satisfeito com tudo isso. Então, eu não vivo escravo e nem alheio à opinião das pessoas. Eu sei o meu valor para Deus, eu sei para que eu vim para o mundo, e tudo isso me ajudou numa construção de mudança de mentalidade, de sair da minha zona de conforto, de uma mentalidade escrava, onde eu procrastinava,
onde eu me vitimizava, onde eu não assumia as consequências das minhas responsabilidades, onde eu era uma pessoa que eu tinha ausência de fé, onde eu era uma pessoa que eu só encontrava foco no problema, e toda vez que a gente olha para o gigante, a gente tropeça nele, e quando a gente foca em Deus, quem tropeça é o gigante. Então são coisas que no dia a dia a gente vai mudando, e eu como ser humano ainda sou muito frágil, e vão ter momentos em que eu vou tropeçar, e tá tudo certo, porque Deus já olhou que eu ia tropeçar. Os meus tropeços, eles acontecem, mas o que é que Deus fala? Não tropeça mais na mesma pedra. Davi foi o homem que mais errou na Bíblia. Davi adulterou, Davi mandou matar, mas ele foi o único homem em que Deus olhou para ele e disse assim: você é um homem segundo o meu coração. Por quê? Não é porque ele errava, é porque ele se arrependia e não repetiu o mesmo erro. Então, o nosso problema não está no pecado. É a gente não ter consciência gerada dentro do nosso coração para entender que o nosso pecado não pode ser repetido. É a falta do arrependimento. Então, quando eu aprendi sobre isso, a minha mentalidade foi mudando. Eu parei de ser procrastinador e me virei uma pessoa determinada. Eu parei de ser uma pessoa que transferia a responsabilidade e comecei a assumir as minhas broncas. Eu parei de ser uma pessoa que tinha ausência de fé e vivo pelo meu propósito. Eu parei de ser uma pessoa, né, que olhava para o problema e hoje eu busco a solução. Então, a mudança ela é com o tempo, mas desde que você olhe para dentro de si e consiga compreender que todo mundo está suscetível ao erro e precisa mudar. Uau, uma aula. Cacá, você compartilhou aqui tudo que aconteceu, tudo que você entendeu e você foi fazendo. Para mudar essa mentalidade, o que foi que precisou acontecer? Foi o ambiente, foi pessoas, foi cursos, foi uma situação difícil ou foi a junção de tudo isso? Foi todo um contexto, foi muitas coisas. Eu precisei entrar no nível de consciência. Quando você entra no nível de consciência plena, você consegue enxergar coisas que estão à sua frente. Existem aquilo que a gente tem na vista e existe a visão. O que a gente tem na vista é o natural. O que a gente tem visão é o sobrenatural. Então, tudo aquilo que o mundo dispõe na minha frente é o que está à minha vista. Tudo aquilo que Deus me mostra é o que está no meu foco de visão. Existe essa diferença. É legal. Antes eu tinha uma vista, hoje eu tenho uma visão. Porque legal isso. Eu não ando mais de acordo com o que o mundo me move. Eu me movo e o mundo ao meu redor se transforma. Por quê? Porque eu vivo baseado numa palavra de uma visão. Então, essa mudança ela acontece nos momentos em que eu passei dificuldade, no momento em que eu tive muitas vezes, achava que estava sozinho porque o mundo ele impõe essas condições na sua vida, né? Eu não tenho como administrar aquilo que o mundo joga sobre minha vida, mas a forma que eu absorvo isso, sim. É por isso que eu te falo, quando alguém me critica, isso não me atinge. Porque eu sei de quem eu sou, eu sei o que eu represento para minha família, para as pessoas que me amam e principalmente para Deus. Então, não é uma opinião alheia que vai fazer com que eu me sinta menos amado, rejeitado. E com o tempo, você vai entendendo que você precisa mudar coisas que vão te ajudar a avançar. Lembra o que eu falei lá em cima? A gente dá um passo sem olhar para o chão. E Deus vai e constrói o chão. É um passo de fé. Então, a nossa vida é um passo de fé diário. É uma construção constante, é uma busca. É saber que o processo não é o fim. O processo é o meio, né? Existe um monte, um topo, onde não tem vaga para todo mundo. E só vai ter vaga para quem... Só tem um espaço reservado para quem está disposto a subir. E a subida, ela causa dor. A subida, ela causa cansaço. Ela vai fazer você tentar desistir. Ela vai fazer você desacreditar, saber que você não é capaz. Ela vai te trazer crise de identidade. Ela vai fazer tudo para que você pare no meio do caminho. Tudo. Só que quando você suporta o processo, você alcança o propósito, né? Pediu chuva, aprende a suportar a lama. Cacá, uau. Eu tenho certeza que esse podcast, ele vai ajudar muitas pessoas, porque eu acredito muito no poder que tem de uma pessoa que ela é influenciadora de outra pessoa, no poder que tem de você expressar as suas vulnerabilidades, falar o que você fez, como você fez, ou o que você deixou de fazer para que outras pessoas acertem. Eu acho que essa, inclusive, foi a visão, a missão de Jesus. Eu vou aqui, eu vou fazer, eu vou mostrar que é possível para que vocês tenham um caminho ali. Sim. Então, obrigada por compartilhar a sua mentalidade, compartilhar a sua visão, compartilhar o seu pensamento, compartilhar suas estratégias. E eu te desejo toda a sorte ali na... Sorte não, te desejo muito agir de Deus. Já Amém. Ele vai entrar aqui no palco da Nova Era para que você toque pessoas. Eu vou falar uma coisa que eu falei para a Kelly. Existem pessoas que a Catarina vai tocar. Existem pessoas que o Paulo vai tocar. Existem pessoas que o Karnal vai falar.
Então, às vezes você chega em uma multidão e você fala assim, mas como? Fulano veio, fulano fez. Mas tem pessoas que só você vai tocar. Sim. E nossa missão nessa terra é essa, é tocar almas, é falar com essas pessoas. Então, eu quero que você seja muito usado, que a sua Amém. história seja de transformação. Aliás, que a sua história seja uma ferramenta de transformação ali. Muito obrigada por esse tempo aqui, Obrigado eu. pelo seu sim. E eu tenho certeza que nós estamos juntos fazendo uma nova era aqui no estado do Piauí. Muito obrigada. Eu creio. Obrigado eu, querida, pelo convite. Vamos arrebentar lá. Vamos lá. Valeu. E é isso, pessoal. Fiquem conosco aqui nesse canal. Dá o like, nos segue e acompanha, porque muitas pessoas incríveis ainda vão sentar nessa mesa do Pod Expo Caribe Pai.